Agora no programa eu tenho a participação da doutora Clarissa Kersten. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, nossa dermatologista. Vamos falar sobre psoríase. Dia 29 é o Dia Mundial, é isso? Exatamente. Dia 29 de outubro é a campanha mundial da psoríase. E por que uma campanha para falar de psoríase? Exatamente para explicar para as pessoas leigas, para a população leiga, que psoríase é uma doença inflamatória, que tem um aspecto estético que às vezes assusta, mas que principalmente não é contagiosa, não pega. E é justamente para as pessoas terem diminuir o estigma em relação ao portador de psoríase, em que ele é o portador de uma doença que não é contagiosa e que ele pode sim receber um abraço, um aperto de mão, um carinho, que isso inclusive ajuda a tratar a doença, já que muitas vezes é desencadeado por um estresse emocional, não é a causa. Pois é, até a Duda também estava comentando, né? Eu tenho 2 casos na minha família de primas e comentei com a doutora Clarissa que surgiu do nada, na infância para adolescência, do nada, de repente, né? E sem histórico familiar. É assim mesmo a manifestação da doença? Muitas vezes as pessoas começam a manifestar os sintomas da psoríase, que são placas, né? Lesões avermelhadas com intensa descamação, que às vezes soltam até aquelas casquinhas com aspecto de caspa no couro cabeludo, de uma forma muitas vezes até intensa, que gera bastante desconforto para o paciente, especialmente, principalmente as mulheres, né, que são tão vaidosas com seus cabelos, e aí fica aquele aspecto de descamação desagradável. E o medo que muitas vezes as pessoas têm de chegar perto de um portador de psoríase porque acha que pega, que transmite. E ela sim, em muitos casos, ela pode se manifestar de maneira abrupta e intensa, né? Como você até tinha me dito, você tem 2 primas, eu tenho alguns pacientes que começaram a ter psoríase depois dos 50 anos, depois de um estresse emocional, depois de ter perdido um ente querido. Muitas vezes a gente faz diagnóstico em crianças de 5, 6, 7, 10 anos. Então, vamos dizer que o estresse emocional ele é o gatilho, mas até onde se sabe, porque a psoríase ainda é uma doença em estudo, né? Tanto em relação à causa quanto em relação ao controle, já que nós não temos uma cura, mas a gente tem tratamento. Então, o que as pesquisas têm revelado cada vez mais é uma origem genética da doença, que pode ser transmitida através das gerações ou não, ou simplesmente ser aquele caso novo, primeiro da família, né? Talvez no caso das tuas 2 primas, provavelmente seja uma herança herdada, já que as 2 eram parentes entre si. Agora, tem uma explicação, o porquê do aparecimento? Tem que ter um fundo emocional? Normalmente isso é relatado em consultório? Normalmente isso é relatado, é bastante comum. Inclusive o primeiro surgimento, e muitas vezes em quem já sabe que tem, não, doutora, eu tenho psoríase desde os 10, os 15 anos, mas quando eu tô nervoso ela piora muito e é difícil controlar. Então a gente sabe que não é a causa, mas é o gatilho da piora, é o gatilho muitas vezes do surgimento abrupto, do início, né? Então, mais um motivo para a gente tratar esse portador de psoríase com todo o carinho e apoio necessário. E por isso o tema da campanha, um beijo, um abraço, um aperto de mão, porque não pega. E o portador de psoríase precisa desse carinho, até para poder deixá-lo tranquilo em relação à sua doença. Isso ajuda muito no tratamento. Quais são assim os primeiros sintomas? Pode aparecer como uma descamação intensa ou no couro cabeludo ou nos cotovelos e joelhos. São as áreas mais comuns, porque o que a gente observa é que nas áreas de trauma a psoríase se manifesta de forma mais importante. Couro cabeludo também é bastante comum. Em alguns casos pode apresentar-se só em algumas áreas específicas. Só, por exemplo, nas unhas, só, por exemplo, em mãos e pés, sem manifestações no corpo ou no couro cabeludo. Então, por isso é importante sempre, se você desconfia que algum familiar ou que você é um portador de psoríase, procure o seu dermatologista, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais a gente consegue tratar e diminuir o desconforto, porque psoríase não tem cura, mas tem tratamento e muitas vezes a gente consegue eliminar totalmente os sintomas da doença só com tratamento simples, com agentes tópicos de uso externo. Tá,
Ah, então existe um controle para isso. Existe. Isso não cura por completo. Não. A gente tem que levar em consideração, eu sempre brinco com os pacientes, que não é incomum, principalmente depois dos 45, 50 anos, as pessoas sempre tomarem um remedinho. Eu tomo a minha aspirina para o coração, eu tomo o meu remedinho da pressão alta. Então eu costumo dizer para os meus pacientes de psoríase que a psoríase é igual a pressão alta e o diabetes. Tem cura? Não, não tem cura, mas a gente sabe que tem como controlar de forma a ter uma vida completamente normal. Né? Então, existe, e diferente, por exemplo, da pressão alta e do diabetes, que normalmente a medicação é tomada, o da psoríase, a medicação, na maior parte dos casos, é aplicada. Então, eu só brinco que existe só uma diferença. A diferença é que você vai ter que usar medicamento. E não necessariamente o tempo todo, mas quando as manifestações da doença são mais evidentes. Então, por exemplo, quando aparece uma descamação mais importante no couro cabeludo, ou quando aquela placa se manifesta, ou quando está estressada e aparecem mais lesões. Então, durante aquele período, vai ter que fazer o tratamento. Muitas vezes a placa some. No verão, isso é bastante comum de acontecer. Porque, por incrível que pareça, o sol melhora as lesões. Ajuda a diminuir a inflamação e a regressão das lesões. E até a gente costuma orientar os pacientes a usar junto com tratamento tópico, expor ao sol durante um período restrito e sob orientação médica, né? Não de ir ao meio-dia, nem de passar o dia no sol. Isso também é prejudicial não só para a psoríase, porque pode irritar demais a pele, como predispor ao câncer de pele. Mas de uma forma controlada, sequencial, bem orientada, esse paciente se beneficia da exposição solar fora dos horários de pico. Tem alguma restrição para o paciente que tem psoríase? Eu sempre oriento os meus pacientes portadores de psoríase e a população em geral que toda medicação que for prescrita, o paciente sempre é bom informar o médico que está prescrevendo que ele, olha, doutor, eu tenho psoríase. Porque, por exemplo, o portador de psoríase não pode tomar corticoide. Por quê, doutor? Porque, num primeiro momento, o corticoide parece que cura, somem as lesões, mas no segundo momento elas voltam 10 vezes piores. E isso pode levar a um risco de uma manifestação de um tipo de psoríase que aí é bastante grave, que muitas vezes precisa de internação, que é a psoríase eritrodérmica. Então a pessoa tem tipos diferentes. Tem tipos diferentes. E aí o uso do corticoide e depois a suspensão abrupta, né? Porque normalmente a pessoa toma durante um período e para. E aí isso pode levar à manifestação dessa forma de psoríase mais grave, que em alguns casos precisa até de internação. Então eu sempre oriento os pacientes portadores de psoríase a sempre avisar: eu fui para o pronto-socorro por causa de uma infecção de garganta, ou porque eu tô com uma gripe, ou enfim, por qualquer motivo, sempre avise o seu médico, ortopedista principalmente, né? Que às vezes tem problema de coluna. Doutor, eu tenho psoríase, é realmente necessário que eu tome corticoide? Porque meu médico me orientou a não tomar. Então isso, tomar, passar não. Certo. Passar inclusive ao tratamento da psoríase, um dos. Mas isso tem que ser sempre avisado para o médico que está ali cuidando, que não é o dermatologista, que o dermatologista sabe disso. Mas as outras especialidades não necessariamente. Então, evitar tomar corticoide. Essa é a principal orientação.